Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante lá do livro de Josué. Uma história sobre o momento em que uma nação inteira ficou assim por um fio. É uma trama que envolve medo, suposições e principalmente como uma acusação feita às pressas, quase mesmo, iniciou uma guerra civil entre irmãos. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: como é que pode, né, um simples objeto de pedra, um altar ali na beira de um rio, se transformar no estopim de um conflito tão devastador? Então, bora mergulhar fundo nisso. Para a gente entender, o cenário é o seguinte: as longas guerras em Canaã finalmente acabaram. E aquelas tribos, sabe, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que tinham suas terras do outro lado, a leste do Jordão, finalmente recebem a permissão para voltar para casa. A missão delas ali estava cumprida. Só que aí, antes de atravessar o rio de volta, eles fazem uma coisa totalmente inesperada. Eles constroem um altar. E olha, não era um altarzinho qualquer não, era uma construção enorme, imponente, que todo mundo conseguia ver de longe. Para eles, era um gesto de celebração, mas que, por falta de uma única palavrinha de explicação, acabou virando um símbolo de traição para os seus irmãos. E é exatamente aqui, gente, que o problema começa. O texto, de propósito, não diz nada. Fica um silêncio. Nenhuma explicação. E esse vácuo, sabe, essa falta de comunicação é o terreno perfeito para o mal-entendido crescer e quase causar uma catástrofe. Agora, tenta imaginar a cena. A notícia desse altar novo se espalha que nem fogo do outro lado do rio. E a reação das tribos que estavam lá, a oeste, não foi de curiosidade, não. Foi de fúria total. A interpretação deles foi imediata e foi terrível. Sem perguntar nada, sem nem pensar duas vezes, eles já pularam para a pior conclusão possível. Na cabeça deles, aquilo só podia ser uma coisa: um segundo altar. Um altar rival para o santuário oficial. E isso significava o quê? Idolatria, divisão, uma traição, assim, imperdoável. E o mais interessante é como a própria linguagem do texto mostra essa divisão. Presta atenção. O grupo do oeste é chamado de os filhos de Israel, como se eles fossem o todo, sabe, a nação inteira. Já as tribos do leste são nomeadas uma por uma. Essa escolha de palavras não é à toa, não. Ela desenha a rachadura que já existia na cabeça deles. E essa divisão que era só na mente, logo vira uma divisão militar. E esse número aí, 9,5, é a prova disso. Ele representa as 9 tribos e meia do oeste que se juntaram para ir para a guerra. O texto fala que toda a congregação de Israel se reuniu, mas, percebe, esse todo já não incluía os irmãos do leste. A guerra civil parecia inevitável. Mas vamos dar uma pausa para pensar. Por que uma reação tão extrema, tão rápida assim? A verdade é que, apesar da acusação ter sido apressada, o medo por trás dela tinha raízes bem profundas. Vinha de traumas históricos muito, mas muito dolorosos para a nação. Eles ainda tinham na memória bem viva o desastre que aconteceu em Pior e também a transgressão de Acã. Nessas duas situações, o pecado de um grupinho trouxe o julgamento de Deus sobre todo mundo. Esse trauma coletivo, com certeza, moldou a reação deles agora. Então, o ponto central é esse aqui, ó. O pânico deles não era só uma questão de teologia, de religião. Era uma questão de sobrevivência. Eles acreditavam, de verdade, que aquela suposta rebelião dos irmãos colocava a existência de todo mundo em risco. Agir parecia ser o único jeito de evitar uma nova catástrofe. E com isso a gente chega no verdadeiro coração do conflito. Um mal-entendido gigantesco sobre o significado de um objeto. Sobre o que, afinal de contas, aquelas pedras realmente queriam dizer. Essa pergunta, o que significam estas pedras, ela ecoa um outro momento, lá atrás, quando Israel atravessou o Jordão e construiu um memorial. A pergunta era a mesmíssima, mas agora a resposta que eles presumiram era completamente diferente. Afinal, o que aquele altar significava? De um lado, a gente tem a história que eles criaram na própria cabeça. Ah, é um altar para sacrifício, é um ato de rebelião. Do outro lado, a verdade que ninguém se deu ao trabalho de perguntar. Era só um memorial, um testemunho, para que as futuras gerações soubessem que eles também faziam parte da nação. E isso escancara a raiz de todo o problema, né? Um lado não explicou o que queria fazer. O outro não perguntou antes de sair acusando. Eles simplesmente agiram com base na pior interpretação possível. E essa falha de diálogo, nossa, quase custou tudo. Mas, felizmente, a história não acaba em tragédia.
Um pouco antes da batalha começar, o bom senso prevalece. Uma delegação é enviada para finalmente conversar com as tribos do leste, com palavras e não com espadas. E aqui, a história dá uma virada incrível. O caminho para a paz foi construído com diálogo. Quando a acusação finalmente foi dita em voz alta, as tribos do leste puderam, enfim, explicar. Aquele altar não era para dividir. Muito pelo contrário, era para unir, para ser uma testemunha eterna da herança que eles tinham em comum. E assim, a unidade foi restaurada. E essa é a grande lição que essa história deixa pra gente. Uma verdade assim poderosa e que vale para sempre. Antes de tirar conclusões, antes de achar que o outro tem sempre a pior das intenções, antes de lançar uma acusação, é fundamental buscar o diálogo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes um conflito, seja ele grande ou pequeno, não nasce de um mal-entendido? De uma historinha que a gente conta na nossa cabeça sobre as intenções de alguém sem nunca ter feito uma simples pergunta? Pois é, refletir sobre o poder do diálogo para evitar acusações injustas é sempre muito importante. Se essa nossa conversa aqui contribuiu de alguma forma, considere curtir e compartilhar. Espalhar essa mensagem é ajudar a construir pontes em vez de muros. Muito obrigada pela companhia